Wilson, Andréia, tudo... Ó, pessoal pontual. Andréia, tudo bem? Tudo, e você, Sica? Tudo jóia, bom te ver. Léo Sedaro, boa noite, Xará, aí de São José dos Campos, Evandro Desidério, tudo bem? Enquanto a Patrícia e o Wilson não chegam, Exato. vamos aqui nos acomodando esse dia Que friozão. frio, né? Demais. Márcio, boa noite, nosso colega lá da Penha. Oi, Márcio. A Márcio. Paty entrou, professora Patrícia. Paty mesmo. Espera aí, deixa eu chamar de novo. Tem aqui um presidente Márcio Caiate, da ASP. Jussara. Boa Patrícia, noite, tudo bem? gente. Tudo bom? Boa noite. Frio, né? Bastante. E aí, Bastante. Andréia, tudo bem? Tudo bem, Patrícia, e você? Tudo certo. Tava hoje uma peregrinação de delegacias. Também Foi tudo fiz certo? o mesmo. Fui pra Cotia. Advocacia é Deve se isso, né? encontrar em alguma delegacia no meio do caminho. Tá quase, né? Todo mundo é criminalista aqui. Não, Wilson qual é a área dele? O Wilson é civilista, se eu não estou enganada. Isso, civilista. Entendi. Você também é criminalista, Sica? Também, olha só. Que Todos interessante isso, né? É uma minoria barulhenta. É verdade. Bastante, viu? Mas eu acho que são os mais apaixonados. Eu não sei o que vocês acham, mas acho que o criminalista é um apaixonado por natureza, né? Wilson, eu vou te enviar. O Wilson falou: estou aqui, eu vou te enviar um novo convite. É isso aí, Léo. Tá vindo um convite aí, Wilson. Você falou: estou aqui. Eu também enviei. Aí, acho que ele já recebeu. Olá! Olá, boa noite. Grande Wilson, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Vamos encontrá-los. Bom, gente, vamos começar nosso papo, tentar levar um pouquinho de calor também para as pessoas. Hoje nós estamos recebendo aqui a Andréia Fonseca e o Wilson Santos, os advogados militantes na Penha. A Penha, para quem não sabe, para quem não está ouvindo, é um bairro da Zona Leste, na cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade que contém várias cidades. Verdade. E dentro dessas várias cidades que São Paulo contém, a Zona Leste é uma cidade com suas particularidades, com sua economia, com seus fóruns, com sua advocacia. E a ideia aqui é falar um pouco disso hoje. A gente usa esse espaço para ouvir, para trocar. Ó, um gato. Aqui tem 3. Vez ou outra vai aparecer alguém aí. Paulo Fernandes, tudo bem? De Guarulhos. Estamos pertinho, Penha, Guarulhos. Para falar um pouco das dores, dos problemas e buscar soluções da advocacia, né? A gente recebe por todos os meios sempre muita reclamação, né? Mas muita solução, muita ideia. A gente descobre muitas coisas, né, que estão acontecendo e assim, saber o que está acontecendo é importante hoje em dia. E a gente está se valendo desse espaço aqui, criado pelo movimento 133 para isso. Patrícia, puxa aí o debate, puxa aí a conversa hoje. Bom, boa noite ao Wilson, boa noite, Andréia. A gente já estava aqui no tricô do crime, né? Exato. Wilson é aqui Eu sou civilista. Civilista, ele é o único que não faz parte aqui da organização criminosa, já está uma associação aqui dos 4. Pois bem, gente, é exatamente isso que o Léo falou. Acho que a maioria que está nos ouvindo já sabe o que é o Fala Advocacia. A ideia do Fala Advocacia, primeiro, é a gente ter voz, é a gente ser visto, é a gente ser ouvido, é a gente poder dizer o que nos incomoda, porque aparentemente o mundo não está muito querendo saber da gente, né? Quer dizer, as decisões são tomadas, as coisas vão acontecendo e nós não somos perguntados, nós não somos questionados, nós não somos ouvidos. Então, a primeira coisa é ouvir. E depois, como o Léo falou, propor, né? Porque também ficar só no mimimi, né? Só na história de que é ruim. Bom, mas pode ser melhor, né? E é para isso que a gente ingressa na política em sentido amplo, né? Não precisa ser na política partidária, etc. Mas quando a gente se interessa pela classe,
ou seja, mais do que o nosso umbigo, né? Mais do que o nosso escritório, mas no bem de todos, é porque a gente acredita que é possível fazer alguma coisa, né? Porque se a gente acreditar que é tudo ruim e sempre vai ser ruim, a gente não tem porquê o que está fazendo também na política. Então a ideia é essa, e o que a gente quer agora é ouvir, é saber do Wilson, da Andréia, advocacia civilista, advocacia criminalista da Penha, da Zona Leste, quais são as mazelas, quais são os problemas que vocês enfrentam, e ouvem os colegas enfrentando também. Então, a palavra aí está com os convidados e a gente é todo ouvidos. Quem que começa? Inicialmente, nos tempos sombrios e incerto o qual estamos vivendo, eu não poderia iniciar minha fala se não fosse com um sentimento de gratidão, de agradecimento a Deus por estarmos aqui, realizando uma live. Esta palavra nos remete à vida. E nesse sentido, eu quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida de estarmos aqui. Passado esse momento, eu quero saudar inicialmente as mulheres aí, né? Principalmente se tratar de duas criminalistas, duas professoras de direito penal, inicialmente a doutora Andréia Fonseca, a qual eu sempre tive uma admiração e respeito, e agora estamos vivendo, por circunstância da política institucional, estamos vivendo uma amizade mais intensa, um convívio maior. Quero saudar a minha querida professora Patrícia Vasolini. Eu ouso dizer que é a professora de Direito Penal mais querida do Brasil, né? Isso aí não precisa de enquete. Quero saudar o meu amigo, Dr. Leonardo Sica. Léo, como costumamos chamar. Em todos os suas postagens, Léo, eu coloco lá, eu comento, baluarte da advocacia. Pois é assim que eu estou te vendo, né? Você tem sido a nossa bandeira diante de todo esse momento que nós estamos vivendo aí. Então, feita essa saudação, quero agradecer também a cada live espectador, não sei se é este o termo, mas eles são as pessoas mais importantes, as figuras mais importantes nesse nosso evento. E diante desses três criminalistas, né, essa imensidão de sapiência, eu sou a menor gotinha aqui, né? mas o mar seria menor se não fosse uma gota, né? Se não tivesse uma gotinha, ele seria menor. Então, eu quero agradecer e dizer da minha alegria de estar aqui falando, juntamente com minha colega, a doutora Andréia, sobre a advocacia da Penha. Andréia, eu passo a palavra para a sua saudação. Olha, obrigada. Eu, desde pronto, quando o Wilson me convidou, né, para fazer essa live com vocês, eu já fiquei muito feliz, porque tenho uma admiração muito grande por ambos, né? Tanto pelo Léo, que conheci há pouco tempo, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e senti contigo uma empatia muito grande, Léo, de valores. Eu percebo que o mundo carece de pessoas que tenham valores mesmo assim, além do material. Valores de querer ver o mundo melhor, de querer fazer algo para somar, para juntar. E isso, hoje em dia, tem sido um pouquinho raro, né? E eu gostei muito disso, me senti muito acolhida contigo naquele dia. E por isso resolvi estar aqui com vocês. E a professora Patrícia, né? Que eu tenho, assim, uma admiração muito grande também como professora, que somos. Sempre indico para os meus alunos, né? Para fazerem o cursinho lá no Damásio. Quando me pergunta, eu falo, vai no Damásio, né? Exatamente por conta da referência que isso me traz. Eu advogo há 22 anos. Então, todo esse tempo e leciono há 8. Então, assim, eu sou mais advogada do que professora, né? Mas sempre percebi o quanto o Damásio enriquece mesmo a vida educacional da gente. Então, assim, eu sempre recomendo, porque de fato é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, né? Tive a oportunidade de estar lá uma única vez, assistindo uma palestra do professor Capês, e me senti também muito acolhida, em especial uma árvore que tem lá no final, assim, num pátio aberto. Eu achei aquele lugar, assim, fantástico. Me trouxe, assim, memórias que eu penso que não deve ser de agora, deve ser de muito tempo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Ao Wilson também, por estarmos juntos aí defendendo essa bandeira. A Penha, para quem não conhece,
é um bairro que já teve um protagonismo muito maior do que tem agora. Eu fui diretora tesoureira na Penha por 3 gestões e me afastei porque os valores ficaram diversos daquele que ia ingressar e dos meus. Então, aí eu resolvi me afastar e permaneci afastada por 6 anos. E pude ver o quanto a coisa, lamentavelmente, afundou. No sentido do protagonismo de apoio aos colegas, que é a razão de ser da nossa instituição, e da representatividade da nossa subseção perante o fórum. Nós tínhamos o costume de sempre visitar os juízes, os cartórios, falar com o diretor de sessão, entender por que a coisa não estava dando certo, né? E isso também parece que parou de acontecer. Com essa situação de pandemia, então, a coisa afundou de vez, porque eu vejo o Tribunal de Justiça postando a produtividade deles e eu lembro dos meus processos parados. Aí eu falo, gente, cadê essa produtividade que eles estão falando? Se eu tenho um processo de alimentos, que é um caso extra de uma aluna que me pediu uma gentileza, que está aguardando uma liminar há 20 dias, o juiz não decide. Isso é produtividade? Isso é apoio? E aí a gente percebe que a gente está meio órfão, né? Porque a gente não tem aonde se socorrer, com quem reclamar, com quem ir atrás. Os parlatórios dos presídios, então, não sei se vocês têm ido, é uma decadência absurda. É mais fácil eu conversar com o meu cliente online, ele me ouve bem, eu vejo ele perfeitamente, ele também me vê, do que eu ir presencial lá no presídio. Eu fui em Pinheiros outro dia, é uma conversa ininteligível, ele não me ouve, eu não ouço ele, a gente não consegue se comunicar. E onde está tudo isso? E eu vou falar a última bomba. As vagas do Fórum da Barra Funda, onde foram parar? Sumiram com as vagas dos advogados do dia para a noite. Eu fico me perguntando, quando tudo voltar ao normal, onde é que nós vamos parar o carro? Porque aquela quantidade de vagas não atende à necessidade da advocacia. E onde estava o AB que deixou isso acontecer? Bom, com todos esses pontinhos, eu passo a bola. Fala, Wilson. Eu gostaria, Léo, eu acredito que você deva ter, mas eu anotei aqui uns dados para você ter a noção da Zona Leste. Hoje nós temos 4.620.994 habitantes na Zona Leste. Aqui na Penha, nós temos 3.242 advogados. É a segunda maior. Estamos inscritos. Estamos perdendo aqui na Zona Leste apenas para o Tatuapé, né? São Paulo tem 345.338 advogados. E nisso, Léo, eu estou falando somente para vocês terem uma noção que você tem que ouvir a advocacia, pois, como Deus será nosso próximo presidente na OAB São Paulo. Assim eu já vejo, né? E nós estamos clamando porque a advocacia da Zona Leste está ao Léo. Não, Léo, você. Desculpe a redundância. Mas a gente precisa de que acabe com essa segregação, esse individualismo, de que tem advogados da capital, é diferente do interior, da Zona Leste é diferente da Zona Sul, e é assim que nós estamos nos sentindo. Então, nós estamos clamando que alguém veja a nossa situação, entendeu? Você sente um distanciamento da Zona Leste com o centro, a Zona Leste menos assistida que o centro, assim como região mesmo? Vocês percebem alguma coisa assim? Sim, naturalmente. Né? A gente percebe, inclusive, eu gosto muito de metáforas, né? E a nossa ginasta olímpica, ela falou uma coisa que eu trago para a advocacia. Ela falou, abre aspas, eu sou preta e vou representar todo mundo, preto, branco, pardo, todas as cores, verde, azul e amarelo. No esporte não tem isso. Você tem que representar todo mundo. E a gente trazendo isso para a advocacia, é assim que deve ser o gestor. Ele tem que representar todos.
Ele não é advogado, ele não é presidente apenas daqueles que estão lá com a gravatinha amarela, aqueles que estão agora no modismo da máscara amarela, entendeu? E a gente tem que acabar com isso. A advocacia é única, a advocacia não deve ter fronteira. E nós estamos... Eu sempre pensei assim também, Wilson, porque a hora que acaba, é claro que a gente pode ter posições antagônicas. Durante mesmo o período eleitoral, às vezes até a gente tem uns que têm um pensamento, outros outro, mas passada a eleição, somos todos advogados e precisamos nos unir para que a classe cresça, né? E a gente não percebe isso, então a gente percebe um afastamento mesmo. Você perguntou em relação a seccional para subseções, há sim diferença, eles fazem diferença, inclusive com os funcionários. Para vocês terem uma ideia, os funcionários das subseções não são convidados para a confraternização de final de ano da seccional. Não sei se vocês sabiam disso, mas não são. Eu sei porque fui tesoureira na Penha há muitos anos. A CASP ainda tentava agregar um pouco mais, porque eu fui relatora de benefícios lá de 2002 até 2017, né? Foram 18 anos quase de trabalho prestado como relatora na CASP. A CASP ainda fazia uma junção, alugava até ônibus para o pessoal das subseções virem. Mas a OAB, a seccional, não havia essa integração. Então, vocês vejam, se o corpo de funcionários eles fazem essa distinção, façam ideia com relação aos advogados. André, conta um pouco, vou mudar. Você falou que você era relatora de benefícios na CASP, não é? Sim. O que você via mais lá, nesses anos todos? O que você viu? Nossa, a advocacia adoece muito mentalmente, né? E os advogados também não fazem um plano de carreira de aposentadoria para quando ficar velho. E foi lá que eu me assustei e fiz 2 previdências privadas. Porque eu falei, misericórdia, chega num certo momento, adoece, ou mentalmente, ou fisicamente, não tem um respaldo familiar, passa a necessidade e depende daquele auxílio que a CAASP fornece. Quando eu iniciei na CAASP, a CAASP era presidente o Tuxo, não sei se vocês conheceram o Otávio, né? O doutor Otávio, o famoso Tuxo. Ele tinha uma visão de que a Caixa tinha sido criada para atender a esses colegas carentes que estavam numa situação difícil. Com o passar do tempo, a Caixa passou a ser um braço não mais assistencial da ordem, mas um departamento. A Caixa de Assistência dos Advogados hoje, ela não é nem sombra do que ela foi um dia. Nem sombra, porque eu conheci quando era diferente. Então, assim, virou um departamento, eles começaram a criar bastante, assim, muito mais entraves para o colega receber esse auxílio. Então, tem auxílio mensal, tem auxílio natalidade, auxílio maternidade, são diversos auxílios que vocês, eu creio que alguns aqui, de repente, colegas que estão assistindo a live não conheçam, né? Então, precisa demonstrar carência financeira e uma instabilidade de saúde, uma incapacidade temporária ou permanente de saúde. E aí, então, recebe um benefício. Quando eu saí, estava 1.100 e alguma coisa por mês, mais um cartão para cesta básica. Era uma ajuda e tinha advogado que vivia daquilo. Assim, que a condição era miserável mesmo, assim, negócio assim, assombroso. E tinha colegas que estavam lá há anos recebendo, porque não tinha como tirar o benefício. Porque ele é sazonal, ele a cada 6 meses a pessoa tem que pedir a renovação e comprovar que permanece o estado inalterado, né? Mas a gente não conseguia, e não é assistencial, não é previdenciário, então uma hora ele vai cessar. Mas assim, era uma situação bem delicada dos advogados, viu, Léo? Era uma coisa bem triste que a gente vivenciava ali. Então, e isso você nem na pandemia, você não estava lá na pandemia. Não, então, eu assim, me desliguei antes. Pode imaginar uma piora, né? Não tenha dúvida. Isso deve ter piorado assim vertiginosamente, não tenho nem dúvida disso. Vocês percebem, Wilson, André, depois Patrícia fala, na pandemia, uma questão de mercado de trabalho, uma condição econômica, isso afetou muito os escritórios aí da região. Eu queria ouvir os dois. Naturalmente, Léo. Eu costumo falar que eu divido a advocacia nos últimos tempos, antes e depois do M133. Eu tive a honra de participar de toda a fundação, né? Você sabe disso. E no início da pandemia,
nós promovemos, acredito que você lembra, uma reunião com a advocacia da Zona Leste no Zoom. Você lembra? Verdade. Nós fizemos. E lá, você já citava, naquela época, a criação de uma sala para realização de audiências. Né? Você é um visionário. Eu te vejo, já te falei isso. Você tem um espírito de gestão que nós precisamos. E você citou naquela reunião, e eu vejo agora, por exemplo, aqui na Penha, agora recentemente que estão fazendo isso. Por quê? Ano de eleição. Ano de eleição. E eu tenho acesso à internet, muitos colegas têm, mas nós temos colegas que não têm. Nós, na sala do advogado, no fórum, nós estamos sem internet lá desde fevereiro. Como é que pode a sala do fórum está sem internet? A sala da OAB no fórum. Quer dizer, o advogado precisa de um acesso, não tem. Tem. Nós temos colega que tem essa necessidade de que tenha o Wi-Fi para que possa estar acessando o seu processo. Então, isso é lamentável. Houve, sim, né, esse agravante com a pandemia, isso é natural, não tenha dúvida. E o pessoal não sai do seu comodismo, quer dizer, está saindo agora, porque é ano de eleição. Isso realmente é revoltante. Verdade, muitos colegas fecharam o escritório, né? Não por conta da pandemia, assim, de achar mais fácil trabalhar em casa, mas porque não tinha mesmo condições de manter. Outros tantos, mesmo trabalhando em casa, eu tenho vários ex-alunos, porque eu dei aula numa universidade aqui em Itaquera, então tem muitos que têm escritório aqui para a Zona Leste, né? Não tem internet em casa, né? E aí precisa se socorrer da sala do advogado do fórum ou da casa. Mas a casa ficou fechada há bastante tempo também. Aí eu me questiono como que ele fez, né? Porque eu posso acessar a audiência pelo celular, mas eu não faço protocolo pelo celular. Né? Então, assim, como é que funciona isso? Então, eu percebi que faltou mesmo um olhar da OAB, tanto a central quanto as subseções, para esses profissionais, que são muitos. E os mais velhos, então, que têm tanta dificuldade de acessar, que não são tão, assim, familiarizados com isso tudo. Faz como? Né? Ninguém se preocupou com isso. Né? Então, assim, houve E mais, aqui na nossa região, muitos advogados atendem uma classe menos favorecida, que paga de pouquinho por mês. Essa classe menos favorecida, muitos ficaram sem emprego. Qual foi a primeira despesa que eles cortaram? Óbvio que foi o advogado. E aqueles que tinham que entrar com o processo, deixou para depois. Então, houve sim uma baixa assim, né, nos honorários, né, nos ganhos, nas nomeações da defensoria, que para alguns vivem dela. Retardou também? Retardou. Eu não recebi, assim, eu faço mais pelo júri, né, que eu gosto muito, sou apaixonada pelo júri. E como não é sempre que tem, então a gente mantém o convênio por causa do júri. Não veio nomeação nenhuma nesse período para mim, já vem menos, mas não veio. E eu conversei com os colegas, não receberam, porque o fórum estava fechado, as pessoas não iam lá. Então, assim, uma bola de neve, né? Devolveram certidões à torta e à direito por nada. Então, assim, além de ser pouco que paga, e eles demoram 60 dias para pagar, ainda eles falam que não estava legível o documento que você juntou. E você vai olhar, o documento está plenamente legível. Não pagaram porque não quiseram. E devolve. Aí você precisava do fórum para poder renovar essa certidão. Faz como? Então, vocês vejam como a coisa foi mais, assim, ampla, né, o prejuízo, né? Fala, Patrícia. Eu acho que, assim, a gente está constatando, né, problemas que a gente já constatou antes, mas que aqui estão reunidos num quadro muito trágico, né? O que vocês estão relatando para nós é um quadro muito triste. E um quadro, em primeiro lugar, me chama atenção, né, quando o Wilson fala da questão da Zona Leste, né, que se sente mais segregada em relação ao centro. Então, é realmente essa distinção entre capital e interior, litoral, realmente é irrelevante, né? Porque quando a gente não é olhado pelo gestor, a gente pode estar onde estiver, a gente estará sempre à margem, né? Quem não é olhado, você pode estar no centro,
Mas se você não é olhado, é ignorado, tem as suas necessidades ignoradas, você estará à margem de qualquer jeito, né? Se você não estiver sendo cuidado e olhado. E eu acho que o Wilson fala e o que a Andrea fala é realmente desse aspecto assistencial, que não precisa nem ser só de dinheiro, é do Wi-Fi, não é, Wilson, da sala dos advogados, é de um suporte de TI para o advogado idoso, para o advogado que não tem condição, quer dizer, além de assistência material mesmo. Né? Nós passamos por uma crise, que é a maior crise, né, do nosso século. Nós temos uma instituição forte, poderosa, e que, de fato, não estendeu, salvo aí raras exceções e muito motivadas, né, por interesses eleitorais, não estendeu a mão. Né? É realmente chocante esse quadro que a gente vê. E podia, né? Porque a Andrea, que fez parte da CASP, sabe que, tá bom, não dá para fazer tudo, mas dava para fazer, né? Então, quer dizer, é realmente uma falta de cuidado, é uma falta de importância. Essas pessoas não nos importam, né? Mas elas tinham que ser amparadas nesse momento. Não é uma questão de ficar dando peixe, não é aquela história. Não, é agora, é durante a pandemia, né? Você negar o pão a quem tem fome, você negar ali uma condição mínima de subsistência, é algo que foi vergonhoso mesmo, eu acho, né? Essa atuação mesmo, eu acho, da nossa instituição. Enfim, fico feliz aí que tenham dois advogados que acreditam que pode ser diferente e que poderia ter sido diferente, né? E vai ser diferente, vai ser. Né? Se Deus quiser, será, né? Certamente, Patrícia. Nós criamos recentemente o movimento Inova Penha. E que Conta um pouquinho para a gente do movimento Inova Penha. O Inova Penha foi espelhado no N133 também, onde nós estamos aí com advogados comprometidos, com advogados com ideias e com ideais, na busca de resgatarmos o nosso protagonismo, o protagonismo do advogado, o orgulho de dizer eu sou advogado, eu sou da Zona Leste. Então, baseado nisso, nós tivemos, semana passada, uma reunião na subprefeitura da Penha aqui, onde nós apresentamos nosso projeto para o subprefeito, juntamente com o corpo jurídico, que abraçou a causa. Nós estamos buscando colegas que realmente estejam comprometidos, porque, Léo, se os bons se calarem, o mal vai prevalecer sempre. E nós não... O que vocês falaram? Vocês tiveram, o Inova Penha foi falar com a subprefeitura? Exatamente, fomos mostrar os nossos projetos, né? E de lá nós já saímos com muita coisa concreta, né? O subprefeito nos atendeu muito bem, os colegas do corpo jurídico lá abraçaram a nossa causa, o nosso ideal, e nós já estamos com projetos, né, que nós não divulgamos ainda, porque ainda se trata de projetos, né, mas muito em breve vai ter novidades boas aí, inclusive para a advocacia e para a cidadania também. Nós estamos no Inova Penha, você conhece o Dr. Márcio, que foi presidente da OAB Penha por 3 gestões, né? Foi conselheiro estadual, ele é um dos coordenadores do nosso movimento. Então, você vê que nós estamos aí com pessoas que querem realmente, que buscam realmente o protagonismo da advocacia. Muito legal ouvir isso, quando alguns advogados criaram o movimento 133 lá atrás. Eu achei a foto outro dia, Patrícia, da primeira reunião, que foi num bar aqui, perto da Paulista, bem frio, não sei se você lembra disso. Lembro. Achei a foto. Achei a foto é uma coisa de velho, né? Eu achei achei o registro digital, eu achei uma foto. Um dia bem frio, assim como esse. Naquele momento, o Wilson acompanhou logo em seguida, o Wilson surgiu e sabe do que a gente está falando. A ideia era fomentar espaços de renovação política, de discussão, de renovação. Eu fico muito feliz quando a gente vê que surgiu o Inova Penha, que surgiu o movimento de valorização da jovem advocacia, com o pessoal do Guilherme Cirilo lá em Campinas. Né? Semana passada eu tive em São Vicente, aqui no litoral, surgiu o movimento Advocacia Diz Basta. Tudo inspirado,
na gente. Isso não inspira ninguém. É tudo inspirado nas mesmas ideias. Porque as nossas ideias também foram inspiradas nas ideias de alguém, né? É assim que o mundo anda para frente. Mas a gente fica muito feliz que quando a gente percebe que o movimento do 33 ele está fomentando a abertura de novos espaços, nos jovens, da Zona Leste, no litoral. Porque é isso que é importante, é isso que a gente precisa fazer, especialmente no momento de crise, e vocês relataram bem o que é um momento de crise, a gente sente a dificuldade de não ter o coletivo. Seja um movimento, um instituto, uma associação, um grupo de amigos, a OAB. A gente precisa de toda essa movimentação, especialmente no momento de crise. Acho que uma crise parece que é contínua, né? Parece que não vai acabar, mas não vai acabar tão cedo mesmo. É melhor a gente pensar assim. Então, assim, fico muito feliz. Eu tinha... Andréia, se você quiser falar alguma coisa de Nova Penha também, se você quiser falar como é que você está vendo esse movimento, quer falar? Eu gostei bastante, eu recebi o convite porque, assim, eu já estava afastada, como eu disse, há 6 anos e não pretendia voltar. Porque eu estou com a docência, terminei o mestrado, quero fazer o doutorado. Então, assim, os projetos dentro da área acadêmica são vários e eu pretendia continuar me dedicando somente a isso. Mas, recebendo o convite do Wilson, resolvi fazer parte e estou vendo como isso tem sido produtivo, tem sido profícuo, né? No sentido de buscar uma valorização para a nossa região, porque quando você busca uma valorização para a classe profissional que representa a justiça, que é a advocacia, naturalmente você fortalecerá a população que também precisa de uma entidade que esteja forte, batalhando por ela. Então, isso de fato a gente vai somando esforços, como o Márcio, meu colega, disse, né? Nós fomos, eu fui tesoureira e ele presidente por 3 gestões, né? Vi os filhos dele crescer, ele viu os meus sobrinhos também, então a gente era uma grande família aqui na Penha. Olha o Márcio. Que foi assim uma das fases mais especiais da minha vida mesmo, foi ter sido recebida na Penha pelas mãos do Dr. Otton, que foi presidente aqui tanto tempo, né? O Júnior, que era funcionário da Penha, hoje é advogado, que entrou agora, exatamente, o Penha, né? Então, assim, foi tão gostoso vê-lo do final da adolescência até a maturidade, vi os filhos do Júnior crescer também. Então, você imagina como tudo isso é rico, né? Família é uma das coisas mais importantes que tem mesmo pra gente. E você agregar outros elementos à sua família é muito importante. E o Inova Penha tem essa visão de resgatar esses valores mesmo da sociedade, em especial aqui da nossa região. É bonito, né? Eu acho emocionante ouvir eles falando e ouvir o Wilson falando sobre o Inova Penha, porque você veja, né? Vocês foram a uma reunião com a subprefeitura, vocês apresentaram propostas e vocês já saíram com algumas conquistas concretas, né? Que vocês vão revelar mais tarde, mas isso mostra, né, que o cargo não faz o líder e que o líder não precisa de cargo. Né? Ou seja, tem gente que tem cargo, mas não tem nenhuma liderança, porque não tem essa iniciativa de servir ao bem comum, né? De servir ao próximo. E, por outro lado, tem quem não tenha cargo nenhum e tenha essa liderança, né? Como vocês estão tendo, né? De ir e de fazer uma reunião e de colocar propostas que podem ser deferidas, podem ser indeferidas, podem ser modificadas, mas de movimentar. E a gente, com o M133, é exatamente o que o Léo falou. Quando a gente criou esse movimento, né, pequenininho, esse instituto, sem cargo nenhum, né? Quer dizer, a gente criou do zero isso, a gente criou assim, vamos dar nossa contribuição para o mundo, né? Como disse o Wilson, o mar seria menor se não tivesse uma gota. Então, se a gente puder fazer uma gota, se a gente puder conquistar uma coisa, já está de bom tamanho. E nesse tempo do M133, nós já fizemos um bocado de coisa, né? Já apresentamos projeto de lei no Congresso, já apresentamos proposta no Conselho Federal da OAB, a proposta do voto digital, né? Que a gente apresentou antes de qualquer um, o projeto de lei que pune a violação de prerrogativas, né? Tão importante para nós, criminalistas, na verdade, para toda a advocacia. Logo que a pandemia chegou, nós fizemos uma proposta, não era, Léo? Eram 10 propostas de como a OAB poderia assistir os advogados. Nós ficamos pensando, porque dá trabalho, servir ao próximo. Claro. Trabalho. Você precisa separar um tempo, dedicar. Né? Eu preciso parar de pensar no meu caso, no meu escritório, eu preciso parar, o Léo precisa parar, o Wilson precisa parar, a Andréia precisa parar. Pô, o que a gente pode fazer pela classe? A gente montou, a gente apresentou e
neca, né, Léo? Ó, pronto. Quem põe a cabeça para fora é isso que é bom. Ó. Solange aqui. Segundo consta, problemas no Fórum Trabalhista da Penha. Muito barulhento. E não tem estacionamento perto mesmo, não tem. É o que a Vocês me Solange falam falou. disso? Né? Não tem estacionamento próximo. Foi construído numa região muito assim, tumultuada dali, na Amador Bueno. Né? E não tem mesmo estacionamentos próximos. E o fórum, de fato, é muito barulhento mesmo. Eu não sei a razão. Eu acho que porque construíram as salas de audiência toda com aquele drywall. Então, assim, é uma confusão de sons. E eu não faço trabalhista, mas uma única vez que lá estive, de fato, eu concordo com a Solange, eu me recordo disso. Só dar um abraço no Alexandre, querido de Guarulhos, né? Ele, não sei se ele vai lembrar, mas nós estudamos na FIG na mesma época, né? Eu penso que nos formamos, inclusive, no mesmo ano, se eu não estou enganada. Eita. Mas é um prazer muito grande, muito agradecida, Alexandre, pelo carinho. Pois é, tanta questão do Fórum Trabalhista, e André lembrou bem do Fórum da Barra Funda, né? A gente discute vaga de estacionamento. Né? E um outro fala, não, mas ó, lembrou, André. Olha lá. Só não fala o ano, Alexandre. 98. A gente nos formamos. 98. Faz tempo. Por que a gente insiste tanto em questões como essa? Porque nossa profissão, ela tem um munus público. Não é? A gente funciona como via de acesso à justiça. Né? A advocacia é a principal via de acesso à justiça no país. A principal. Por quê? Porque são tantos mil juízes, tantos mil promotores e 1.200.000 advogados. Então, é a principal via de acesso à justiça. Para funcionar como via de acesso à justiça, a gente precisa ter os acessos materiais mínimos aos equipamentos da justiça. Então, às vezes, quando eu e a Patrícia, a gente brigou também pelo estacionamento da Barra Funda. E uma outra pessoa falou, mas estacionamento, isso é importante? Claro que é. E por que é muito importante? Porque quando eu vou para o fórum, quando a Patrícia vai para o fórum, quando o Wilson vai para o fórum, quando o André vai para o fórum, eu nunca vou lá para levar um problema meu. Exatamente. Eu nunca vou lá para falar por mim. Então, quando eu preciso ir ao fórum, ser bem recebido no fórum, é porque eu estou carregando o direito de alguém que me entregou. Falou, vai ao fórum e me defenda. Vai ao fórum e defenda meu direito. Vai ao fórum e peça isso por mim. Então, a gente precisa ter uma estrutura pública mesmo, pública, de acesso, de lugar para entrar, de lugar para ficar, que garanta que a gente possa cumprir essa função da mesma maneira que os outros. Os advogados reclamam estacionamento no fórum. Mas é claro, existe algum juiz e promotor que não tem estacionamento no fórum? Pois é, eu não vi reduzir a vaga deles. Todos têm. Então, você lembra, né, Patrícia, a questão do fórum, né? Fizemos ali, fizemos motim. E é totalmente justificado, né? Até porque isso que o Léo falou, isso que o André falou, né? Os juízes, promotores, tem isso. Isso torna o seu mistério, isso torna a sua profissão mais onerosa, né? Se eu sei que eu tenho que trabalhar, sei lá, parar lá no Walmart, pegar um processo físico, sair carregando de salto até chegar no outro lado da avenida, quer dizer, isso é um custo adicional à minha profissão que o promotor e o juiz não terão. Então, como é que pode ter, não há hierarquia? Como é que nós podemos estar em igualdade de condições, em paridade de armas, se é assim, né? Se eu tenho que me deslocar a pé, se eu não tenho, quer dizer, eu não tenho essa. É uma questão até simbólica, apesar de não apenas, mas simbólica da dignidade. Né? Eu quero parar na frente, quero sair com o meu salto, quero andar e quero entrar. Que nem os promotores fazem, promotoras que nem os juízes fazem. Né? Não tem por que ser diferente. Então, assim, já desde do início, uma depreciação, uma degradação, né, da nossa profissão, que não poderia, que a OAB precisaria nos defender disso, né? O Márcio está até comentando, né? Porque o Márcio é da época, a gente brigou muito para ter esse fórum na Penha, viu? Patrícia, Sica. Foi uma luta em Grêmio, porque era o primeiro fórum da descentralização do trabalhista. Foi o da Penha. Fracionou, né? Então havia uma briga muito grande de boa parte da advocacia do Conselho Estadual não aceitava isso. Então foi meio que uma briga da subseção, e na época presidida pelo Márcio.
A Penha é um bairro tão grande que ela tem dificuldade mesmo de imóveis disponíveis para poder fazer, né? Tanto é que o da Penha está lá até hoje porque não tem um outro imóvel ali por perto que dê para construir. O problema é que nada foi feito depois da instalação, nesse ponto o Márcio está correto, de maneira a solucionar essas questões. Então é uma questão de, como é que eu vou dizer, de gestão. Olha, tá ruim lá para arrumar estacionamento. Manda-se um ofício para, né, para poder verificar, não há um meio de ajustar, de repente colocar algumas vagas no próprio estacionamento que tem para juízes, né? Lá Claro. tem, no subsolo do prédio, tem vaga para juiz e para os funcionários e tal. Por que não arrumou um tantinho ali que desse para acolher a advocacia que não encontrasse ali na região? Nada. Então, assim, de fato, precisava haver uma continuidade nesse apoio da subseção para a solução desses problemas corriqueiros, né? Que precisam ser, pelo menos, haver uma boa vontade de tentar. Olha, a gente brigou, vocês brigaram pela vaga na Barra Funda. Fomos voto vencido? Fomos, mas não foi lá encampar? Eu acho que precisa haver pelo menos essa boa vontade da união dos nossos gestores em tentar, né? Em fazer algo, em se movimentar, em sair da inércia, né? E a questão do Fora da Barra Funda, só para não deixar escapar, Sim. Patrícia, ela foi salva pela pandemia, né? Foi. Porque estava caótico e veio a pandemia. A gente não sabe como é que vai ser. Eu sou um pouco mais velho, 25, 26 anos de advocacia, eu nunca tinha atrasado no Mojuís. Eu atrasei por causa do problema da entrada no fórum. Então, assim, não é um luxo. Não. Tinha uma pessoa lá dentro que ficou me esperando na porta do fórum, o juiz chamando e o cara, cadê meu advogado? Então, não é pouco, né? Tem a ver com a dignidade da profissão. Né? Tem a ver com isso. Assim, não é pouco lutar por essas coisas. Eu vou lá lutar pela vaga. Vou. Os advogados vão todo dia para o fórum, eles precisam entrar no fórum. Vão parar no fórum. E quando a gente foi, Léo, você lembra que uma das coisas que falaram para a gente, a Andrea falou assim, porque lá no subsolo tem vaga para os funcionários. E aí eu lembro que eu ouvi essa história. Não, mas tem que ter vagas para os funcionários. Mas por que tem que ter vaga? Então divide. Fica metade das vagas para os funcionários, metade da vaga para os advogados. Não, mas os funcionários trabalham aqui. Então, olhando. Isso. Eu também. E nós fazemos aqui. Nós vamos aqui no parque de diversões. Isso, a gente frequenta o fórum. Não, e vou passear lá, né, Patrícia? Falou de forma educada, né? Não falou de forma agressiva. Não, mas eles trabalham aqui, tipo, olhando. Quer dizer, ele não enxergava que nós éramos essenciais da justiça. Essa coisa que a gente fala do M133, do artigo 133, que tem ali a sua expressão mais básica. Ele entende que o funcionário precisa de uma vaga porque ele trabalha ali, mas o advogado não, porque ele não trabalha. Ele não for, tudo bem, né? Então, eu sempre falo quando entro no fórum, assim, no fórum é o meu lugar de trabalho. É o meu lugar de trabalho, o fórum. Sim. Fórum, bolas. É ou não é, Wilson? Com certeza. E o pior, Léo, professora Patrícia, vamos trazendo de volta aqui para a Penha. O pior que desculpa. Fica sambando na nossa cara, fazendo inauguração de letreiros dentro da sede da OAB. Isso é um absurdo. Enquanto nós estamos com necessidades maiores, algo que a advocacia precisa falar, a advocacia precisa ser ouvida pelos gestores, ficam fazendo inauguração de letreiros, fazendo inauguração de um celular, um novo canal de atendimento. Meu Deus, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É isso que nos entristece, professora Patrícia. Né? E eu acho que nós realmente temos que levar adiante o nosso movimento, vamos estar buscando mais advogados aí e vamos crescer. Uma andorinha só não faz verão, mas várias andorinhas fazem vários verões. Né? Então, uma tempestade. Exatamente. Então, eles sambam em cima da gente. Né? Lamentável, lamentável. Marcelo Gomide, um abração. Márcio Gonçalves de novo.
Sim, o Márcio disse que eu estou fora, É o que né? o Márcio está falando, isso é, nossa vida é pedir, nossa vida é ter voz, né? Marcelo Gomide também é um dos fundadores, né, do M133, né, com a gente, Léo. Também, Marcelo. eu sei, eu lembro dele. Marcelo está sempre conosco. Leandro Godines, aí, ó, Penha, uma baita super responsa, claro. É sim. Olha, tá ótimo, nós estamos batendo aqui, a gente tenta fazer em 50 minutos, né, para deixar um material bastante legal para as pessoas, lembrando que essas lives ficam salvas no meu perfil no Instagram e depois vão para o canal do YouTube do Movimento 133, tem bastante coisa já legal lá. A gente não é? Outro dia, até a Patrícia fazer uma reunião com a Patrícia, falou, a gente não faz muita coisa, a Mariana que perguntou, não, vocês fazem muita coisa assim, né? A gente faz, então a gente está já fazendo um acervo de coisas, ou pelo menos de tentativa de coisas, como diz o Márcio. A gente não faz, mas a gente tem que tentar fazer, pelo menos. Né? Exatamente. E é muito bom ouvir experiências diversas, né? A Zona Leste está aqui em São Paulo, mas às vezes estão perto, tão longe, né? Tão perto, tão longe. Nós fizemos aqui esse diálogo. A Patrícia está na sua casa? Estou de escritório. Ah, tá. Porque a Patrícia mora perto da Lapa. A gente fez um Penha-Lapa aqui, né? Não foi bem isso que a gente conseguiu fazer. Eu queria pedir para o Wilson, depois a Andréia, fazerem a última rodada e de fala, assim, se tiver mais algum problema que eles queiram lembrar, queiram relatar, falar, a gente tem um problema muito grave aqui, que é esse, que é aquele, que passou, ou deixar uma mensagem para frente, para o futuro, para trás, para os amigos, para a família, deixar aí a... Começa o Wilson, depois termina a Andréia. Posso fazer assim? Pode. Tudo bem? Vamos lá, Wilson. Eu gostaria, Léo, de agradecer, né? Iniciei agradecendo e quero encerrar agradecendo, né? Então, eu agradeço a oportunidade de ouvir a Penha, né? Como militante, você sabe, eu sou baiano, cheguei aqui em São Paulo tem 16 anos e adotei a Penha como minha cidade, né? É uma cidade para mim. E eu me sinto muito feliz aqui na Penha. E a advocacia, para mim, é uma vocação. Eu sou empresário e tenho na advocacia uma vocação. Então, eu não me cansarei nunca de bradar, de defender a bandeira da advocacia. E, nesse sentido, eu quero chamar mais colegas que têm esse pensamento para juntos fazermos uma advocacia melhor, uma advocacia diferente, advocacia que nós merecemos. Assim, eu agradeço a vocês, agradeço a professora Patrícia. Uma honra para mim muito grande estar dividindo aqui a tela contigo. Andréia, Léo, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bem. Andréia. Bom, eu quero também agradecer a oportunidade, né, em especial de poder conhecer a professora Patrícia, mesmo que pelas telas, né, já é uma honra muito grande, muito obrigada. O Léo, eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. E vamos lá, a gente está aqui unidos por um bem maior. Como eu disse, não é assim, um desejo da minha família que eu volte para essa luta. Eu estou enfrentando uma contrariedade grande para poder estar aqui e voltar para essa batalha. Mas vamos lá, alguém precisa fazer. Então, assim, precisa que alguém faça. Não são todos que têm essa disposição, nem esse engajamento, nem esse comprometimento. Então, aqueles poucos que têm, que eu costumo dizer que não são os escolhidos, mas são os disponíveis, né? Precisam vestir a camisa e levar adiante. É isso que nós estamos fazendo aqui, em especial com o Movimento Nova Penha. Convido as pessoas que estão nessa live que não sigam a minha página, não sigam do Wilson, nem da Patrícia, nem do Sica, nem do Movimento 133, que o façam. Será uma honra recebê-los nas nossas páginas pessoais. E também na página do Inova Penha. A gente precisa movimentar isso e dar mais voz, cada vez mais, para esse movimento que busca a valorização desse bairro que recebeu a minha família, né, que veio de Cruz das Almas, na Bahia, né, os meus avós paternos vieram de lá. Praticamente começaram na Penha quando era nada, quando era só sítio, e a nossa família se estabeleceu lá na Penha, e o meu avô ainda lá reside.
e a gente quer sempre o melhor para onde a gente sabe, de onde nós partimos, né? E que assim seja, que a gente consiga trazer de volta a Penha para o protagonismo que é o lugar dela. Essa é a nossa fala. Muito obrigada a vocês por essa oportunidade. Olha, foi muito legal, assim, falar com os dois baianos, dos quais baianos da Penha, descobri isso agora, né? E essa é a riqueza da nossa profissão, é a diversidade, é o pluralismo, e vocês deram uma lição disso também. Muita força, assim como vocês estão disponíveis, nós estamos também, nós somos os mesmos disponíveis que vocês. E nós vamos encontrar milhares de disponíveis aí nos próximos meses para fazer esse trabalho que a gente quer fazer junto, e vocês vão fazer, vocês vão transformar a Penha naquilo que vocês querem, naquilo que vocês desejam, naquilo que a advocacia da Penha precisa. Patrícia, você, para encerrar. Para encerrar, puxa vida. Bom, gente, eu agradeço, então, em nome aqui do Fala Advocacia, pela presença dos nossos convidados ilustres, que deram mesmo a lição de inspiração e nos ensinaram o poder de uma vontade aguerrida e inspirada, né? Inspirada por um pensamento maior, por um pensamento altruísta, né? Porque isso, ninguém precisa ter cargo, poder. Se tiver vontade, boa vontade, vontade de trabalhar, visão, você veja quantas transformações que a gente pode promover. Então, eu só posso ficar muito honrada, muito feliz em estar do lado da Andréia, do lado do Wilson, nessa batalha, porque cada gota no oceano, não é, Wilson, vai se somando e faz o mar da transformação. E é isso que nós queremos ser, cada pequena gota ser um mar de transformação na vida dessa nossa tão sacrificada advocacia. Gente, uma ótima noite a todas e todos. Se você quer falar, fala advocacia, porque aqui é isso, a gente não tem preconceito, todo mundo pode falar, reclamar, dar ideias, manda mensagem pra gente, que a gente bota a boca no trombone. É disso que nós vivemos, é isso que a gente gosta. Somos advogados. Tá bom? Um beijão, gente. Tá bom. Até Fala, a próxima. beijo. Obrigada. Gente, para quem tiver vindo aqui, tem uma brasileira para ganhar uma medalha de ouro num negócio maluco aqui, numa maratona aquática aí. Para quem gostar disso, está acontecendo isso agora. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.